1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Até aqui esse texto. E orando a Deus, o Senhor me levou a esse texto para essa noite, uma noite de ceia. Irmão, eu quero começar nessa noite com uma pergunta simples, mas que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem mesa na sua casa? Mesa que você se assenta com a sua família, que você toma café da manhã, que você almoça, janta, que fala de comunhão, de relacionamento, de interação, fala de vínculo, de família, fala de aliança. Eu conheci um irmão que ele não tinha mesa em casa. Não tinha, irmão. A cozinha dele não tinha mesa. Na área da casa dele não tinha mesa. E havia uma certa controvérsia no lar por causa dessa questão. E um dia eu sentei com ele e observei isso, esse ponto na vida dele. Eu falei: irmão, você não tem mesa na sua casa, na sua cozinha? Ele disse: não tem, pastor, a gente janta no sofá, almoça no sofá, é tudo na sala, na frente da televisão. Eu falei: misericórdia. Eu falei: irmão, está faltando a mesa, porque a mesa fala da aliança, fala da comunhão, fala do relacionamento, é um momento relacional, é a mesa. O irmão ouviu aquela palavra, passou um tempo, comprou uma mesa, e passado um tempo eu fui na casa dele e a mesa estava lá, nós sentamos nas cadeiras, e até acho que comemos alguma coisa lá com eles, e eu fiquei muito feliz com isso. E de certa forma aquela mesa começou a mudar algumas coisas dentro da casa dele, porque eles pararam para sentar à mesa, para jantar juntos, para trocar o olhar, para ter um momento de comunhão, para orar e agradecer a Deus, para pôr as coisas de fato na mesa. E é a sobremesa que eu vou falar nessa noite, porque nós estamos diante da mesa do Senhor. Irmão, e não é de qualquer mesa que nós estamos falando nessa noite. Mas por que eu estou perguntando para você da mesa? Porque a nossa mesa referencial é aquela. Preste atenção nessa noite. O texto que nós lemos fala de uma comunhão, de uma ceia, de um momento que Paulo, aqui, ele recebeu uma instrução de Cristo, e o que ele recebeu do Senhor, ele nos ensinou, ele nos repassou, ele trouxe para mim e para você como uma verdade vinda de Deus incontestável. E todo esse contexto vai girar em torno dessa mesa. Por isso a minha pergunta: se você tinha mesa em casa. Se você não tem mesa em casa, irmão, trate de arrumar uma, trate de colocar uma mesa na sua cozinha ou na sua área, porque isso fala de vida relacional com a família. Agora, quando nós olhamos para essa mesa, nós identificamos a necessidade de termos uma mesa em casa, porque essa fala de uma comunhão eterna, e a nossa fala de uma comunhão transitória, mas que é necessária para a nossa vida, que é necessária e efetiva para a nossa vida, porque essa mesa fala desse relacionamento, dessa comunhão. Há um texto muito conhecido na Bíblia, Apocalipse 3:20, que é uma carta que foi endereçada a uma igreja, por sinal a última igreja daquela era, daquele tempo, daquele período ainda, onde havia as igrejas na Ásia, a igreja de Laodiceia, que era a última fase da igreja. E a gente pode olhar para as igrejas do passado, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas, a gente pode olhar para a igreja moderna de hoje e pode enquadrar cada uma delas nessas igrejas. Talvez a igreja moderna de hoje, quando eu falo igreja, irmão, estou falando num contexto geral, tá? Amplo. Igreja genericamente em tudo.
Quando nós olhamos para essa igreja, a última igreja que Jesus, que essa igreja que diz que é forte, que é rica, que tudo sabe, que de nada tem falta, essa igreja colocou Jesus do lado de fora. Jesus estava do lado de fora dela, literalmente. Quando ele escreve, quando ele narra as palavras para o apóstolo João, que estava exilado numa ilha, e estava ali escrevendo, talvez no couro de uma cabra, num pergaminho, num papiro, estava escrevendo as palavras do mestre. Ele ouviu Jesus dizer para essa igreja que receberia essa carta de Laodiceia, Jesus dizendo as seguintes palavras: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo para o apóstolo João que ele está do lado de fora dela. E existe um dado importante aqui, porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Jesus não está do lado de fora quieto, emburrado. Ele está batendo na porta. Ou seja, ele quer entrar. A casa é dele, irmão, a igreja é dele, a casa é dele. Mas os crentes deixaram ele do lado de fora. Agora olhe para essa igreja como seu coração. Esqueça a Laodiceia, olhe para você agora, como eu estou olhando para mim. Olhe para você como essa igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha batida, não é a minha batida, não está falando de batida, está falando da minha voz. Ele está batendo, mas ele também está chamando, ele está falando. O Espírito está falando à igreja, o Espírito de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a condição de abrir não é de Deus, irmão. A condição de abrir a porta é minha e sua, porque a porta é da nossa casa, que por incrível que pareça é a casa de Deus. Eu esqueci o nome do pintor muito famoso que pintou essa imagem de Jesus chegando e batendo na porta. E ele fez questão, irmão, de fazer a pintura e de não pintar uma maçaneta por lá de fora, porque a maçaneta só tem do lado de dentro, e só quem vai abrir é quem está do lado de dentro, porque é o nosso coração em última análise. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a condição de abrir a porta é nossa, a decisão de abrir a porta é nossa. Aí ele diz: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Onde que nós fazemos a ceia? Onde que nós almoçamos? Aonde que nós jantamos? Na mesa, irmão, na mesa. Jesus está falando: entrarei em sua casa e eu vou direto para a mesa. Entrarei em sua casa e eu vou direto para o lugar da comunhão. Entrarei em sua casa e irei direto para o lugar da aliança. Entrarei em sua casa e sentarei com você à mesa. E é eu que vou trazer a provisão, eu que vou trazer o mantimento, eu que vou trazer a condição que você precisa para que você tenha a vida. Jesus, quando fala que está do lado de fora da igreja, ele diz: eu preciso entrar na sua casa, eu preciso ir lá para a sua mesa, porque é lá na sua mesa que nós vamos ter comunhão. É lá na sua mesa que nós vamos tratar sobre a sua vida. Nós vamos colocar as cartas na mesa. Já ouviu aquele ditado? É lá na sua mesa que nós vamos falar sobre o vínculo, o relacionamento. Nós vamos falar sobre a vida. É ali naquele lugar que nós vamos gerar comunhão. As duas ordenanças, as duas ordens que Jesus deixou. Eu vou ler na Bíblia, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazemos discípulos e os batizamos. A nossa aliança começa pelo batismo. Esse é o primeiro ponto, o batismo, aliança através do batismo com Jesus. A primeira ordem: eu preciso pregar, cada um de nós aqui precisamos pregar o Evangelho e levar as almas ao batismo. É a primeira ordem de Jesus. Agora, para que eu possa fazer parte desta comunhão, para que eu possa fazer parte desta mesa de graça, dessa mesa de aliança, eu preciso cumprir este sacramento ou esta ordenança que vem do Senhor Jesus. Isso é inegociável, irmão, é inegociável. Essa mesa, preste bastante atenção, esta mesa
foi estabelecida pela morte. Essa mesa não foi estabelecida de qualquer jeito. Por isso ela não é qualquer mesa, mas que tem um significado eterno para a nossa vida, porque ela foi estabelecida pela morte de Jesus, foi estabelecida pelo sangue vertido na cruz. Quando pregamos o Evangelho, levamos o homem e a mulher ao batismo, para que ele e ela possam participar da comunhão da mesa. Agora preste atenção, João capítulo 6, Jesus disse assim, primeiro eu falei aqui do batismo, um sacramento, é uma ordem. Agora é o segundo ponto, Jesus disse assim, João capítulo 6, 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse nos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então espera aí, depois do batismo, da aliança efetiva com Ele, eu vou passar a ter vida onde? Na mesa. O que Ele está dizendo? Aquele que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue, ele não tem vida em si mesmo, mas aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue através da mesa, tem a vida em si mesmo. Ele segue dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmão, se Jesus não voltar daqui 100 anos, daqui 70 anos, nós não vamos estar mais aqui, se Jesus não voltar até lá, todos nós desceremos ao pó, e ficaremos aguardando a ressurreição dos mortos. Ficaremos aguardando. O Espírito volta a Deus que o deu, mas o corpo volta ao pó, porque somos pó. E aí um dia, quando a trombeta soar, se nós aqui já estivermos partido para a eternidade, antes da volta de Jesus, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. E aí se nós estivermos nessa condição, nosso corpo mortal se tornará em um corpo imortal. Mas preste atenção, Jesus falou isso, ainda falando que Ele era o pão da vida. Mas quem é essa pessoa? Aquele que tem a vida eterna, que passou pelas águas e que participa da mesa, que está na aliança. Jesus disse, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Se eu me alimento de Jesus, eu vivo por Ele. Aí Jesus vai, os judeus vão discutir com ele sobre a questão do pão do céu. Jesus fala que o pão que desceu lá no deserto, eles comeram e morreram, mas Ele é o pão que Deus enviou do céu, e quem se alimentar dele não morrerá eternamente. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Meu irmão, tá andando com Jesus, cara, você viu Ele ressuscitar um morto lá, você viu Ele curar o leproso ali, agora Jesus fala que Ele é o pão do céu, você tem que comer a carne dele, beber do sangue dele para você ter vida, você não acredita? Duro é esse discurso, difícil essa palavra. Olha o que Jesus vai dizer, irmão. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Essa palavra aí, irmão, que está na sua mão é Espírito e vida. Não tem nada de carne aí, irmão. Essa palavra faz a carne ressuscitar. Essa palavra faz o osso encher de carne, de nervo e de veias e de sangue. Essa palavra é Espírito e vida. Jesus disse, a palavra que vivifica. Aí ele disse, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Todos nós que estamos aqui nessa noite, olha só, todos nós que estamos aqui nessa noite, só estamos aqui, só viemos diante da palavra, porque o Pai concedeu, porque Deus nos chamou. Olha o que Jesus disse, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Deus concedeu que eu e você estivéssemos aqui,
diante da palavra dele, da mesa dele, da vida eterna. Deus concedeu. Tem gente que não está aqui, irmão. Tem gente que ainda não está na igreja, mas Deus já concedeu a minha vinda e a sua vinda diante do reino de Deus. Estamos aqui porque Deus nos levou até a Cristo. Agora olha só no verso 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmão, é terrível isso. Isso é chocante. João 6:60 e João 6:66 fica bem clara a posição de algumas pessoas diante de Jesus. João narra dizendo: muito pois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Enquanto Jesus está multiplicando o pão, tá bom, irmão, eu estou recebendo as bênçãos de Deus. Deus está me entregando um pão fresquinho. Que bênção, Deus é bom demais, glória a Deus. Jesus se compadece sim da nossa necessidade, irmão. Ele vê que eu e você precisamos. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita agora. Ele sabe o que falta na sua despensa. Ele sabe. Mas espera aí, irmão, Jesus não se contenta só com isso não. Às vezes você recebe uma bênção e você fica feliz e acha que ele é tudo. Jesus não fica só nisso aí, irmão. Jesus não multiplica o pão e tá bom não. Jesus quer dar mais para mim e para você. Ele quer dar mais bênção, amém? Agora o pastor começou a pregar sobre bênção. Aleluia. Ele multiplicou o pão e o peixe, todo mundo comeu, encheu a barriga. E a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios, um cesto para cada discípulo. Comeram, estava todo mundo tranquilo. Aí Jesus falou assim: ô, acorda aí, tá dormindo, acabou de encher a barriga. Dá uma olhadinha aqui para mim. Eu que sou o pão do céu. É eu. Esse pão que você comeu aí já acabou. É aqui eu. Aí as pessoas disseram: os mesmos que comeram, irmão. Tem tanta gente atrás de bênção na igreja, irmão. Estava todo mundo atrás da bênção. E quando Jesus manifesta a verdadeira bênção, todo mundo muda de ideia, irmão. Porque muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso. Pão do céu? O que me interessa com Jesus é só o peixe e o pão que ele dá. Ele viu que essa conversa de pão do céu para mim já não vai dar certo. Aí já não faz o meu feitio. Aí ele já está levando para outro lado, já está espiritualizando tudo. Eu já não quero. E no versículo 66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmão, não está falando de alguém que se simpatizou com a igreja. Não está falando de alguém que ficou só num momento de emoção, foi num culto. Está falando de discípulo, irmão. Está falando de alguém que caminhou com ele, viu ele fazer as maravilhas, que talvez até confessou Jesus como Salvador. Mas quando Jesus chamou para a responsabilidade: vamos, meu filho, vamos ter um tete a tete nós dois, vamos ver como é que é. Aí muitos, pois, dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, agora Jesus vai para os 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Já não bastasse uma multidão de discípulos sair, Jesus se volta para os 12. Espera aí, vamos ver se tem gente aqui corajoso. Vamos ver se tem gente crente comigo, pelo menos. Vamos ver se vai ter alguém que vai colocar a cara a tapa no evangelho, que vai mostrar que é crente, que vai realmente fazer uma aliança, que vai viver a fé. E aí Pedro, irmão, se levantou: Senhor, para onde, para quem nós iremos se só o Senhor tem a palavra? Está todo mundo dando as costas, irmão, indo embora. Quanta gente foi embora? Deixou Jesus, foi embora. Aí Jesus se volta para aqueles mais íntimos. E vocês aí, como é que é? Vocês vão querer seguir também? E aí Pedro: Senhor, nós vamos para quem? Nós vamos para onde? Para quem? Só tu tens a palavra da vida eterna. Quero que você reflita sobre isso, irmão, porque eu estou falando do significado de uma mesa eterna. Eu estou falando de uma aliança com Deus que todos nós que estamos aqui precisamos ter. Uma aliança efetiva. Porque essa mesa fala de uma morte, mas também fala de uma vida. Vamos para o texto de 1 Coríntios 11, 23. Abra sua Bíblia lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Foi na noite da traição que Jesus tomou o pão. Foi na pior noite. Foi num momento desagradável.
Jesus está estabelecendo a mesa e tem gente traindo. Jesus está estabelecendo a comunhão e tem gente no meio da comunhão traindo. Jesus está estabelecendo o pão da comunhão e tem gente no meio, irmão, puxando para o outro lado. Assim, eu não quero fazer parte dessa mesa, o negócio é outro. Jesus está aí, está partindo o pão, está levantando o cálice ao alto, está falando de uma aliança, está falando de uma comunhão, porque quando ele deu graças, ele está falando de comunhão, dando graças. Mas tem gente preparando a traição, tem gente se vendendo por dinheiro, mancomunado com outros para trair Jesus. Jesus está organizando a mesa, irmão, da vida. Foi na noite da traição que Jesus levantou o pão ao alto. Não foi numa noite boa de festa não, irmão, de alegria, de bênção. Foi numa noite de traição que ele levantou o pão. A comunhão foi estabelecida pela morte, pelo sacrifício. Foi quando Judas, no jardim do Getsêmani, beijou na sua face, após a comunhão da mesa. Ele foi lá e beijou na sua face. Agora Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Irmão, ele já me ensinou, está ensinando você e vai nos ensinar sempre. O que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu o entendimento de que o Senhor Jesus foi traído no dia que ele estava estabelecendo a nossa comunhão. Porque sempre no meio, irmão, da comunhão vai ter um traidor, alguém que puxa para o outro lado. Sabe quem é esse traidor, irmão? É quem nega esse sacrifício, quem nega essa aliança, esse amor. Judas foi esse, porque ele foi lá, ele vendeu Jesus. Ele vendeu a mesa, ele cuspiu na mesa, ele chutou a mesa, ainda recebeu 30 moedas de prata. O texto segue o versículo 24. E tendo dado graças, olha só, Jesus levantou o pão e deu graças, e o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Dado graças, assim se fala da comunhão. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Eu estou entregando a minha própria vida, a prova de amor, irmão, na mesa da comunhão, a prova de tão grande amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, se não me engano. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos bonzinhos não, irmão. A gente não era gente boa não. Aliás, nós não somos gente boa. Jesus morreu por nós, mesmo sendo nós pecadores, julgadores, mentirosos, que trapaceia, que engana, enfim, ser humano, natureza humana. Jesus morreu por nós. A prova do grande amor, deu graças e entregou o seu corpo, literalmente. Versículo 25: semelhantemente também, depois de ceiar, comeram pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A nova aliança pelo sangue de Cristo, cálice. Jesus levanta o cálice com o símbolo do seu sangue, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Aliança feita no sangue, aliança feita pela morte, pelo sacrifício, para estabelecer uma mesa. Irmão, essa mesa aqui custou muito caro. Esse relacionamento custou muito caro. Sabe, irmão, que tem crente que banaliza o relacionamento com Deus, tem crente que vive uma vida de qualquer jeito, que esqueceu a santidade, que esqueceu a pureza, que fica brincando de ser crente, esqueceu que a mesa da comunhão é uma mesa que custou a morte do Filho de Deus, a mesa da santidade, a mesa da vida, a mesa da pureza, a mesa que nos remete à eternidade, o sangue que nos lavou, é o cálice que nós levantamos. E Jesus disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. O que está falando testamento, irmão? Agora o novo testamento é com Ele, a aliança é com Ele, a aliança é com Cristo, é com o Filho de Deus, com o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Porque todas as vezes, versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes, porque todas as vezes que comerdes e que beberdes, nós vamos mais uma vez comer e beber. Todas as vezes que comerdes e beberdes, nós estamos anunciando. O propósito de comer e beber é para anunciar. A gente come e bebe para anunciar
que nós estamos anunciando? A Bíblia está dizendo a morte do Senhor até que Ele veio. Jesus foi lá, Ele morreu na cruz, Ele disse que o corpo dele, aquele pão é o corpo dele, aquele vinho é o sangue dele. Mas espera aí, não é literalmente, tá? Isso é um símbolo da misericórdia, do amor. E aí todas as vezes que eu e você nos reunimos nessa mesa, nós anunciamos a morte que nos deu vida, a morte que nos gerou vida. Anunciamos a morte até que Ele venha. Eu estou dizendo para minha família, estou dizendo para os meus irmãos, estou dizendo para a sociedade, estou dizendo para os meus vizinhos que eu tenho uma mesa, eu tenho uma aliança, e a minha aliança é com Cristo. Eu participo da mesa de Deus. E você sabe, irmão, que tem mesa que nós não podemos sentar, né? Salmo 1, você pode ver isso aí. Nós não podemos sentar à roda na mesa dos escarnecedores. E como tem crente, irmão, sentando na mesa dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores? Eu e você temos uma mesa já, irmão. Já temos um lugar quando nós nos assentamos, um lugar de vida. Versículo 27, ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será que algum de nós somos dignos dessa mesa? O que Paulo está dizendo aí? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tem alguém digno aqui de comer do pão e do cálice? Existe dignidade em nossas vidas? Irmão, se Jesus não morre na cruz por mim e por você, se eu e você não entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos que somos pecadores, descemos as águas batismais, efetivando a nossa aliança com Deus, se isso não acontece, nós não somos dignos por nós mesmos. Porque quem confere dignidade para eu e você participarmos é Ele, é pelo sangue dEle, é pelo sacrifício dEle, é pelo amor e pela graça dEle. Não existe ninguém digno de participar dessa mesa. Só participamos porque nós somos a Ele e fizemos uma aliança com Ele, aliança efetiva com Ele. Somos indignos quando estamos longe da aliança. Talvez você possa dizer: ah, pastor, essa semana aí eu caí, eu fiz coisa errada, essa semana aí eu pequei nos meus pensamentos, essa semana passada, uns 15 dias atrás eu fiz uma coisa muito errada. Aí eu pergunto para você, irmão, você já se arrependeu? Como é bom ouvir o Evangelho, não é, irmão? É bom ou não é? Porque se você vem à igreja, irmão, e volta do mesmo jeito, nada aconteceu. Ou se você vem à igreja, recebeu uma carícia na alma e saiu todo feliz, tem alguma coisa errada. Meu Deus, mas não pode sair feliz do culto? Pode, irmão. Eu não estou falando que não pode, eu não estou falando que não pode, mas depende qual é a sua ideia de felicidade. A felicidade que você continua no erro e você vem e recebe uma palavra de Deus e você fala: ai, Deus é comigo, hein? Eu estou fazendo aquele negócio lá e Deus, ó, tá aprovando, hein? Deus falou que Ele é comigo, que Ele me abençoa. Cara, mas você está lá. Não, mas Deus falou para mim lá no culto, foi até revelado, irmão. Como é bom ouvir o Evangelho, irmão. Como é bom ouvir a palavra que fala não só na alma, mas que fala no espírito, na nossa consciência, e nos desperta da verdade eterna. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice indignamente, não somos dignos. Não somos dignos em nós mesmos. Precisamos dele, desesperadamente dele. Nós não temos em nós a dignidade. Não podemos assentar nessa mesa, e nem de qualquer jeito. Tem gente que quer sentar nessa mesa de qualquer jeito. Paulo está dando uma lambada nesses crentes, porque tinha gente mais abastada na igreja, viu? Tinha os pobrezinhos, mais simplesinhos, tinha os ricos. Aí os bons da boca chegavam lá na hora da ceia, levavam as comidas deles, as coisas boas, irmão. Sabe o que eles faziam, irmão? Eles sentavam rapidinho na mesa e comiam. Aí os pobrezinhos, irmãos mais simples, as pessoas mais simples, quando chegava, sabe aquelas migalhas na mesa assim, que acabava assim, só migalha, o pó? Pessoas que não podiam comer, que não tinha, que esperavam esse momento para também se alimentar, porque outros traziam. E aí Paulo repreende esses irmãos: vocês fazem isso para a própria condenação de vocês são indignos. Não é só pela sua indignidade humana do seu pecado, não, porque você também não olha para o próximo. Você não faz a obra de Deus para com o seu semelhante. Você só olha para você, só pensa em você, só olha para o seu umbigo. Não é assim que as pessoas dizem? É o seu umbigo, eu e eu. E Paulo repreende esses irmãos. Eles não consideravam os demais. Versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu vou participar da mesa de Deus. A mesa é de Deus, irmão. A mesa é de Cristo. Eu não tenho que ficar olhando aqui os meus irmãos e apontando o dedo. Ah, irmão, eu vi, viu? É claro que a Bíblia diz: se você vê o seu irmão pecar, repreende-o. E o repreender, irmão, abre teu olho, hein, cara. O lago de fogo é real. Abre teu olho, volta para Jesus, pede perdão e se arrepende desse pecado, não faça mais. Isso é bíblico. Como irmãos, a gente tem que advertir os irmãos, mas não ser juiz de ninguém, porque nós não somos juízes. Não fomos levantados para julgar ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, a Bíblia está dizendo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então eu não preciso ficar olhando para fora. Vou ficar olhando para fora? Tá pensando que eu não vi, né? Eu não tenho que olhar para fora, eu sou convidado a olhar para dentro. Eu sou convidado a olhar para o meu interior, para dentro, para ver as minhas necessidades, as minhas misérias, a minha condição diante de Deus. Quem é santo? Deus é santo. Existe algum homem santo ou mulher santa? Não existe, irmão. Existem homens e mulheres num processo de santificação que estão seguindo a Cristo. Agora eu não vou medir a minha santidade ou a minha vida pelo outro. O irmão lá está meio fraco na fé. Eu estou bem melhorzinho, sou mais espiritual. Eu até falo em língua estranha, revelo. Eu não vou medir a minha espiritualidade pelo outro. Eu preciso olhar para Deus. E quando eu olho para Deus, irmãos, Isaías capítulo 6, um profeta olhou para Deus. Quando ele viu a Deus, ele caiu como morto. Ele falou assim: eu vou morrer porque os meus olhos viram o rei. E agora já era, acabou tudo. E aí a Bíblia diz que Deus usou um anjo. O anjo pegou com um alicate. Lá no texto fala uma tenaz, é um alicate grande. Pegou uma brasa do altar de Deus e levou lá e tocou na boca de Isaías e disse: isso purificou o seu pecado. Ou seja, quando eu olho para Deus, eu reconheço quão miserável, quão pecador eu sou, o quanto eu preciso dele e quanto eu preciso da providência dele na minha vida. A Bíblia está dizendo: examine o homem, pois, a si mesmo. É fazer um autoexame, um exame interno. Olhar para os outros não vai adiantar nada. Julgar os outros só vai ter mais peso para a minha vida. Enquanto um dedo aponta assim, tem 3 apontando para trás. Tem gente que é bem julgador, gosta de julgar, apontar o dedo para o outro. Examine-se, depois coma. Examine-se, se afaste da mesa. Tem gente que fez coisa errada, irmão, e foi se examinar e falou assim: meu Deus, eu não vou poder participar. Tem que participar. Faz o exame, pede o perdão, abandona, fica na presença, porque é para examinar e para comer. A Bíblia está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Não é assim examinar assim e sair correndo: meu Deus, eu não posso. Irmão, ninguém pode. Não pode, ninguém pode. Da onde que eu vou ter a referência para o meu exame espiritual? A minha referência para exame espiritual é a palavra. Se eu não tenho a palavra, como é que eu vou fazer um exame? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão, não se afaste. E, irmão, esse é o único exame que você faz, não precisa de médico. Esse é o único exame que nós fazemos, não precisa de médico, de enfermeiro, de ninguém. É o exame que nós fazemos, em nós mesmos. É nesse lugar que eu e você reconhecemos o quanto nós somos indignos. E que só nos tornamos dignos por causa do sangue, por causa do sacrifício, quando nós o reconhecemos. E a dignidade vem aí quando eu reconheço quem Ele é, o que Ele fez por mim, me arrependo e entro debaixo da aliança com Ele. Não fico titubeando em 2 pensamentos, eu entro debaixo da aliança com Ele efetiva, quando eu entendo, quando eu quero, quando eu passo a ser dependente de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você nessa noite, para todos nós. Tem coisa que você precisa mudar na sua vida? Deixa eu olhar para cada um de nós aqui. Tem coisa que você precisa mudar na sua vida? Analisa para você, olha para você, dentro de você. Tem coisa que você precisa mudar na sua vida? Você sabe. Tem coisa que você precisa fazer para mudar? Você precisa tomar atitudes para mudar? Um dia pregando com uma pessoa, já ouvi mais de uma vez essa situação. Vamos lá, irmão, você ouvir a palavra com a gente. Vamos lá para você adorar a Deus no culto, é uma bênção. Precisa falar com você. Ah não, eu não me sinto digno de ir lá. Eu não me sinto digno de ir lá no culto. Mas por quê? Porque eu bebo, eu fumo, eu já fiz tanta coisa errada, eu já traí minha mulher.
Não, cara, vamos lá, você precisa ouvir a palavra. Não, eu não sou digno de entrar na igreja. Aí eu disse para ele assim: eu também não sou digno. Ninguém é digno. Foi por isso que Jesus morreu, para nos fazer dignos. Se você sabe que você está sujo e você não pega o sabonete para lavar, você vai continuar sujo, irmão. Eu falei para ele: o sabonete é Cristo. Se você não for a Ele, você não vai se lavar nunca. Você está achando que você vai arrumar qualquer coisa para você se lavar por aí, que não vai adiantar nada. A limpeza está lá na casa de Deus, a limpeza está diante da palavra. Se você não for a ela, você nunca vai ser lavado. Se você não se dispor à lavagem, você nunca vai ser lavado. Nós fazemos um autoexame e sabemos o que nós precisamos mudar. Ah, peraí, eu identifiquei o que eu preciso mudar. É isso aqui. Você identificou aí? Todos identificaram? Identificou o ponto-chave, irmão? Identificou? Identifiquei. Se eu identifiquei, eu preciso ter atitude. Porque, irmão, se você sabe que está errado, irmã, se você sabe que está errado e você não muda, você está sendo duplamente errado. Você está se enganando a si mesmo. Se você viu que está errado e você está dando desculpa para aquilo que não pode dar desculpa, para aquilo que você não pode mais dar desculpa, se nós incorrermos no erro por muito tempo, Deus vai falando com a gente, irmão. Ele vai falando com a gente, vai falando, usa um, usa outro, na igreja, fora da igreja, lá no trabalho, na rua. Aí a gente vai ouvindo, irmão, vai ouvindo. Eu estava conversando com um colega lá no trabalho, Deus falou na boca dele: aquele cara que fala palavrão, Deus usou ele. Falou para mim de novo aquilo que o pastor falou na igreja. Deus usa, irmão, até o diabo ele usa. Aí você fala: meu Deus, mais uma vez, 1, 2, 3, 4. Eu já perdi as contas. Quantas vezes Deus falou? Eu já perdi as contas. Aí a gente vai empurrando com a barriga, irmão, vai levando, vai dando desculpa. Não, mas uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou tomar uma atitude, uma hora eu vou mudar. Estamos ali, ó, diante do corpo e do sangue. O exame constantemente é feito. As palavras vão vindo. Ah, tinha um homem na Bíblia que Deus estava falando com ele todo dia, irmão. E aí tinha um outro homem falando assim para ele: amaldiçoa o povo de Deus, sabia? Balaque e Balaão. Balaque falava assim para Balaão, que era um profeta de Israel: amaldiçoa Israel. Não, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, não, você está doido? Não, esse povo está dando muito problema, está destruindo as nações, está ganhando terra. Não, amaldiçoa esse povo. E Balaão disse: não, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, não. Não, rapaz, vai, eu te dou tanto, aí você amaldiçoa, vai. Irmão, aquilo foi vindo na cabeça dele: amaldiçoa Israel, vai lá, rapaz. Só uma palavrinha, amaldiçoa, vai lá no cume do monte, amaldiçoa. E aí ele foi ouvindo, irmão, aquela voz: amaldiçoa, vai. Você acredita, irmão, que ele pegou a mulinha dele e estava indo para amaldiçoar? E Deus está falando para ele: não amaldiçoa Israel, tua casa vai cair, fica quietinho aí. Irmão, ele pegou a mula dele, pegou a mula e foi. Chegou lá na frente, a mula empacou, irmão. A mula empacou literalmente, pum, parou. Sabe quando o jegue, a mula, quando trava, não sai do lugar? Ele ficou muito brabo, hein? Pegou lá um pedaço de pau, uma chibata lá e tava na mula. Vai. A mula viu um anjo enorme. A mula viu um anjo, irmão, na frente dela, e o homem e o profeta não viu. E ele batendo na mula. Você acredita que a mula falou: por que você está batendo em mim? O que eu fiz para você? Eu não tenho culpa de você ser cabeção. Deus está falando com você: você fica aí, as consequências são suas. Agora você vem bater em mim, que não tem nada a ver com isso. Por que a mula não foi? Porque ela viu um anjo, irmão, ela parou. Ela parou. Agora um animal vê um anjo, e um homem que está ouvindo Deus falar com ele para ele mudar, ele não muda. Deus permitiu a mula ver o anjo e ela parou de medo. Preste atenção, querido, no que Deus está falando com você nessa noite. Você já identificou o problema, precisa tomar atitude e mudar. Não há mais tempo para desculpas. Não há mais tempo para desculpas. Já ouviu 1, 2, 3, 4, 5, já perdeu as contas de quanto ouviu. Não há mais tempo para desculpas. E aqui eu quero terminar: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A falta de discernir quem Jesus é nos leva à condenação. Quem come e bebe indignamente,
come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende que Deus é amor, mas que também Deus é furor. Tem gente que não entende que Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. E hoje, infelizmente, na sociedade que a gente vive, uma sociedade hipócrita, do politicamente correto, quer tratar as coisas de Deus, quer, sabe, irmão, quer maquiar o pecado, quer ficar com coisinha, dizer, não tem nada a ver, isso aqui não. Isso aqui os fundamentalistas ficam pregando isso, que Deus vai castigar. Irmão, Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Vamos parar com essas ilusões. Tem muita gente iludida. Não, isso tem nada a ver não. Deus ama você. Fica aí, irmão, fica aí que você vai pro fogo. Não muda a vida não. Não muda o caráter não. Não abandona essas práticas não, para você ver para onde você vai parar. Irmão, uma coisa é certa, eu digo para vocês nessa noite. Por mais talvez chato que eu seja, que pareça que eu seja para vocês, eu sei que tem gente, irmão, que não gosta de nos ouvir. Não gosta de nos ouvir porque nós falamos a verdade. E não pense você que eu falo a verdade aqui na palavra de Deus, que eu falo a verdade aqui pela palavra no sentido de querer apontar você, de querer julgar você, de querer dizer que você está errado, que você não muda. Eu estou dizendo para você aquilo que Deus diz, que a palavra de Deus diz. E esse crivo e essa palavra é para mim também. Não pense que eu estou aqui pagando de bom em cima de vocês. É para mim também. Eu tenho a mesma necessidade que todos nós aqui temos. Agora, se nós somos convidados para uma mudança e nós não mudamos, nós estamos incorrendo na nossa própria condenação. Por isso que ele está dizendo, a falta de discernimento de Cristo nos leva à condenação. Pensa quanto tempo você está na igreja ouvindo a palavra. Pensa quanto tempo você está sendo ministrado. Nesse ministério aqui, eu posso falar dele, posso falar de nós aqui, nossa igreja, nós estamos ouvindo a palavra. Não posso falar de outro que eu não conheço, mas estou falando daqui, da casa, da nossa casa. Estamos ouvindo a palavra. Pensa quanto tempo estamos sendo levados ao discernimento. Mas se estamos sendo levados ao discernimento e não tomamos atitudes de mudança que cabe a nós, que não cabe a Deus, irmão. Tirar sua mão lá daquele negócio lá, Deus não vai tirar. Fazer você parar de fazer aquele negócio, Deus não vai fazer. É você. Somos nós que temos que ter atitude. Mas Deus vai te dar a graça, a força e a convicção. Mas a mudança é por você. Versículo 30 ele diz assim: por causa disso, olha só, por causa da falta de discernimento, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tem muita gente fraca, doente espiritualmente e dormindo espiritualmente. Não está discernindo, não está discernindo. Aí ele fala, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E agora, olha só o que a Bíblia está dizendo, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, esse pecado me tira de Deus, esse pecado aqui não me deixa ter uma aliança com Cristo, esse vício, essa obra, isso aqui me atrapalha em ter uma aliança com Cristo. Isso está trazendo julgamento sobre a sua vida. Você está dizendo, porque se nós nos julgássemos, eu vou olhar, eu vou identificar e eu vou mudar. Eu vou me julgar diante dessa situação. Eu vou me julgar. Não precisa ninguém me julgar, me apontar. Eu vou me julgar porque eu tenho uma base que é a palavra de Deus. Ele diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E nessa noite, irmão, nós estamos sendo repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos diante da mesa da morte, mas que nos traz vida. Se porventura você precisa tomar decisão que você não tomou, se porventura você precisa fazer aliança que você não fez, essa é a sua noite com Deus, para que de fato essa mesa tenha significado na sua vida de fato e de direito. Quando eu falo de fato e de direito, é de você poder pegar, tocar, participar de fato e de direito, porque Ele nos conferiu o direito. Amém? Se você nessa noite quer de fato fazer uma aliança com Deus e quer abandonar aqui nessa noite essa prática, seja de pecado, de vício,
isso que impede você e traz julgamento na sua alma, de não estar diante de Deus. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Eu quero que você venha à frente. O fato de você vir à frente, você vai fazer o seu exame aí, já está fazendo. O fato de você vir à frente, Deus já sabe o motivo pelo qual você está vindo à frente. E o fato de você vir aqui à frente, através desse cântico, é que você está fazendo a sua aliança com Deus efetiva, diante do sangue e do corpo de Jesus. Amém? Ouça a voz de Deus nessa noite, querido. Não negocie com a sua carne. Sua carne é maligna. Nossa carne é maligna. Maligna, que eu digo, ela está ligada aos prazeres, à carne. O diabo, ele usa a nossa carne. Se nós deixarmos, ele usa a nossa carne. Não negocie a sua vida eterna. Não negocie. Não é tempo de ficarmos esperando, empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Essa é a sua noite. Amém?